Olá, vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira imersão na jornada do aluno e explorar os primeiros passos práticos para quem quer mergulhar na teologia. Esse caminho aqui não é sobre ganhar um título ou buscar um intelectualismo arrogante para se sentir superior aos outros, não. Longe disso. É um caminho de humildade absurda e muita devoção. É uma oportunidade extraordinária de construir uma base firme e conhecer a Deus com muito mais profundidade, mantendo sempre o coração aberto para aprender os fundamentos da fé. Para começar, olha só esse alerta fortíssimo que encontramos lá no livro de Oséias. É muito impactante notar que o texto não diz que o povo foi destruído por causa de uma crise financeira, por falta de saúde ou por falta de oportunidades na vida. Não mesmo. A falta de conhecimento é o que leva diretamente à destruição espiritual. É um aviso claro e até um pouco desconfortável de que a ignorância na fé não é um sinal de simplicidade ou de fé pura, mas sim uma armadilha incrivelmente perigosa. E isso traz uma reflexão que não podemos ignorar. Se o conhecimento é literalmente vital para a nossa sobrevivência espiritual, por que a gente foge tanto de estudar a Bíblia mais a fundo? É muito comum ouvir por aí aquele mito de que o estudo teológico deixa as pessoas frias ou que a teologia acaba afastando a gente da essência da igreja. Só que esse é um medo completamente infundado. Achar que buscar uma base sólida vai secar a nossa vida espiritual é o que acaba mantendo muita gente presa na zona de conforto da superficialidade. Imagina a seguinte cena. Alguém em sã consciência entregaria a própria vida, ou a vida de um familiar, nas mãos de um médico que não tem formação nenhuma. Aquele doutor que nunca pisou numa faculdade e o único preparo que ele tem foi assistir a uns tutoriais na internet? Sem chance, né? Para nossa saúde física, a gente exige um profissional altamente treinado. Então, da mesma forma, é totalmente incoerente confiar a nossa vida espiritual e o ensino da palavra de Deus à ignorância. Ter boa vontade é excelente, claro, mas a boa vontade pura e simples nunca vai substituir a necessidade de ter um alicerce sólido e preparado. Para a gente avançar com clareza nessa explicação, vamos desmistificar essa palavra de uma vez por todas. A origem de teologia é super simples. Theos vem do grego e significa Deus, e logos significa palavra ou estudo. Ou seja, a teologia é simplesmente o estudo daquilo que o próprio Deus decidiu revelar para nós por livre e espontânea vontade. A gente não tem a capacidade de estudar a Deus como quem analisa um objeto de laboratório no microscópio, mas a gente tem essa ferramenta maravilhosa de estudar o que Ele escolheu revelar sobre a sua graça e seu caráter através da Bíblia. E o que é realmente fascinante nessa passagem de 1 João é como ela joga a nossa compreensão lá para cima. Repara que, lá na eternidade, Jesus é chamado de a Palavra. Sabe o que isso significa na prática? Que as Escrituras não são só um conjunto de letras ou um punhado de histórias antigas. Estudar a Palavra e se dedicar à teologia é, no fim das contas, buscar um relacionamento direto, íntimo e profundo com a própria pessoa de Jesus Cristo. É literalmente sentar-se à mesa com o autor. E isso nos leva ao primeiro pilar da nossa jornada de hoje: teologia e oração juntas. Sabe, a gente precisa traçar uma linha bem clara aqui. O intelectualismo vazio é só o acúmulo de informações sem nenhuma prática. É aquela armadilha clássica de saber muito, inflar o próprio ego e acabar sentando no banco da igreja com a postura de um juiz só para criticar o sermão de quem está pregando. Ninguém quer isso. Por outro lado, a teologia saudável é o completo oposto. Ela é profundamente bíblica, é espiritual, funciona na prática do dia a dia e tem o poder real de transformar o nosso caráter, fazendo com que a gente se torne mais amável e prestativo com os outros. Tem uma frase que sintetiza isso de um jeito impecável. A teologia se faz com os joelhos no chão. Sensacional, não é? Isso lembra a gente o tempo todo de que o verdadeiro estudo não é um mero exercício de ginástica mental. Exige consagração. Exige um coração que reconhece a própria dependência, que clama e chora pela direção do Espírito Santo antes mesmo de abrir a capa da Bíblia. Conhecimento sem oração só gera arrogância, mas o conhecimento que é regado com oração, esse produz vida de verdade. Entrando agora no nosso segundo ponto central, o perfil do servo. A grande sacada aqui está na intenção do coração. A lógica do mundo diz que o maior é aquele que senta na cabeceira da mesa e é servido por todo mundo, certo? Mas na lógica do reino, o jogo vira de cabeça para baixo. O maior é sempre o servo. A teologia jamais pode ser usada como um crachá de acesso VIP para exigir tratamento especial na comunidade. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente estuda e compreende o tamanho da grandeza de Deus, mais fica evidente que o conhecimento é só uma bacia com água e uma toalha, uma ferramenta para descer e lavar os pés das outras pessoas. O que nos puxa diretamente para o nosso terceiro pilar, o pão nosso diário.
Aqui a gente tem um mapa de ação bem prático. É o feijão com arroz que funciona perfeitamente para quem está começando. Coisas simples, mas que mudam tudo. Ler um versículo por dia, criar o hábito do devocional constante e, essa é dura, deixar o celular de lado logo pela manhã. Porque, vamos falar a verdade, é impossível ter saúde espiritual consumindo apenas entretenimento nas telas a semana inteira e achando que o culto de domingo vai dar conta de tudo. Nos relatos que fundamentam esta análise, tem uma história belíssima de uma mãe analfabeta que pedia incansavelmente para o Espírito Santo ajudá-la a ler a Bíblia. E o mais incrível, ela conseguiu. Isso prova por A mais B que a fome espiritual sincera, junto com a disciplina diária, rompe qualquer limitação técnica. E seguimos para a nossa próxima etapa, a jornada da transformação. Imagina que o estudo da palavra é como uma escada com 3 degraus bem definidos. O primeiro degrau é a informação. É quando a gente absorve os fatos, entende o contexto histórico, o que aconteceu e o porquê. O segundo degrau é a formação. É quando essa bagagem histórica desce da cabeça para o coração e entra na olaria de Deus, moldando o nosso caráter cristão. E no topo dessa escada temos a transformação. É quando uma vida é tão impactada pelo que aprendeu que começa a gerar frutos e a mudar a realidade de quem está em volta. É exatamente a mesma força maravilhosa que pegou o apóstolo Paulo, um perseguidor implacável, e o transformou no maior embaixador do Evangelho. E isso nos abre espaço para o nosso quinto ponto, inteligência versus sabedoria. Tem aquele velho exemplo da botânica que ilustra isso com uma genialidade absurda. A inteligência é o acúmulo de dados técnicos. Como saber cientificamente que o tomate é classificado como uma fruta? Legal. Mas a sabedoria é o bom senso de não colocar o tomate dentro de uma salada de frutos com banana e mamão. Trazendo isso para o nosso estudo cristão, a inteligência é conseguir decorar um monte de termos teológicos difíceis. Mas a sabedoria é ter o discernimento de saber o momento exato e a forma mais cheia de graça para aplicar esse conhecimento e ajudar alguém que precisa, e não para ganhar discussões na internet ou machucar as pessoas. Já nos aproximando do fim desta explicação, a gente esbarra nesse lembrete poderoso que Paulo deixou para Timóteo. Essa expressão, obreiro aprovado, pinta a imagem de alguém que foi testado, que se preparou à exaustão como um verdadeiro soldado na linha de frente do combate espiritual. Para conseguir manejar bem a palavra da verdade e não recuar na primeira dificuldade da vida, a gente não pode confiar só em emoções que vêm e vão. É fundamental buscar um conhecimento sistemático e de dedicação real. E para amarrar tudo isso, fica aqui uma provocação essencial para cada um de nós. Lembra do que o grande pensador Charles Spurgeon costumava dizer? A Bíblia é o único livro do mundo que a gente lê com o próprio autor sentado bem ali do nosso lado. Sabendo que essa é uma jornada viva e transformadora, qual vai ser o nosso primeiro passo hoje? Fica o convite para embarcarmos nesse aprendizado de cabeça, com muita humildade e seriedade, lembrando sempre que a teologia de verdade nunca, jamais, se separa do amor e da comunhão constante com Deus. Muito obrigado por acompanhar esta análise até aqui, que essa caminhada seja simplesmente incrível. Até a próxima!